Em 1848, assumiu o pontificado o Papa Pio IX. E o Papa Pio IX foi aquele que teve o pontificado mais amplo em toda a história da Igreja. 32 anos Papa. O seu pontificado começou em 1846 e foi até 1878. Numa época dificílima para a Igreja. Numa época em que a Igreja, como nós já mostramos aqui, enfrentou o início do socialismo, uma descrença do Papa, um liberalismo que queria arrasar com toda a verdade, mais ou menos como acontece hoje, que o Papa Bento XVI tem chamado de ditadura do relativismo. Né? Naquela época a gente podia usar esse nome de liberalismo, tem aí algo semelhante. Né? Mas esse Papa foi um Papa muito corajoso. E foi a época também em que a Itália, que era uma porção de reinos independentes, começou a sua integração, através do movimento que começou pelo norte, no chamado Piemonte, né, e que desceu por toda a Península Itálica para a unificação. E a Igreja tinha o seu território pontifício aí no meio da Península Itálica, esse território que Napoleão Bonaparte chegou a confiscar durante o seu período, depois foi devolvido para a Igreja, mas agora esta revolução que quis unificar a Itália, quis de novo tomar da Igreja esse território, como de fato tomou em 1870. O Papa Pio IX teve que enfrentar essa situação toda, inclusive o Papa teve que fugir do Vaticano em 1848, quando foi declarada a República da Itália, né, por essas forças lá do Piemonte, forças que estavam fazendo a unificação da Itália. O Papa teve que fugir do Vaticano para não ser preso. Depois ele conseguiu voltar, né, e aos poucos a Igreja foi perdendo o seu território, até que em 1870 né, a Igreja perdeu todo o seu território. Porque a Igreja tinha um exército de 10 mil soldados, porque a Igreja era um Estado pontifício, como já expliquei aqui, a Igreja tinha marinha, tinha exército. Só que as forças do Estado pontifício foram enfrentadas por 50 mil homens de Garibaldi, que aliás era casado com uma brasileira, né? Anita Garibaldi, uma gaúcha. Né? E Garibaldi, com Vítor Emanuel II, invadiram o Estado pontifício, 1870, já estava proclamada a República Italiana, né? Ou seja, o Estado italiano já estava praticamente unificado, e a Igreja foi encurralada no que hoje nós chamamos de Vaticano, que é um pedacinho de terra apenas com meio quilômetro quadrado. O Estado Pontifício todo tinha mais ou menos 40 mil quilômetros quadrados. Ficou reduzido a meio quilômetro quadrado. Aquele pedacinho de terra que fica no centro de Roma. Mas ali os papas ficaram desde 1870 até 1929, durante 60 anos, em que a Igreja ficou disputando com a República Italiana, um novo poder italiano, a sua coexistência ali dentro. Bem, o Papa Pio IX foi o Papa que, até a sua morte, exatamente em 1878, ele conseguiu segurar aí a Igreja, pelo menos naquele pedacinho de terra. E é esse grande Papa também que, em 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Depois, em 1870, proclamou, junto com o Concílio Vaticano I, o dogma da infalibilidade do Papa. E depois, também em 1870, proclamou São José como patrono universal da Igreja. E aqui vai um registro muito importante. Assim como Nossa Senhora foi declarada por um Papa mãe da Igreja, mãe de toda a Igreja, São José, porque é o pai de Jesus, pai adotivo, mas é pai, né? Ele foi proclamado por Pio IX patrono universal da Igreja. Isto é bom a gente saber, porque então nós precisamos saber que em toda a capela, toda a igreja, né, é preciso colocar a imagem de Nossa Senhora, mas também a imagem de São José,
Porque se ela é mãe da igreja, mater ecclesiae, ele é pai da igreja, pater ecclesiae, proclamado pelo Papa Pio IX. Por isso, esse Papa teve, nesses 32 anos de pontificado, teve um trabalho muito importante. E foi ele que, em 1870, anunciou o Concílio Vaticano I. Exatamente no ano em que a igreja perdeu todo o seu território, que era a parte mais importante da Itália, podemos dizer assim, onde tinham grandes cidades, não é? A própria Roma, não é? Bolonha, Firenze e outras tantas cidades. Nesse mesmo ano, o Papa proclamou, junto com o Concílio Vaticano I, o dogma da infalibilidade do Papa, quando ele proclama uma verdade de fé, quando proclama um dogma. Isso foi muito importante nessa época, porque a autoridade do Papa era altamente contestada, às vezes até dentro da própria igreja, como hoje. Como hoje, que alguns contestam a autoridade do Papa dentro da própria igreja, também na época de Pio IX era assim. Mas isto fortaleceu a igreja e a igreja pôde caminhar firmemente, né, até chegar ao século XX.